O ENAD é uma espécie de marcador dos cursos de direito. No último ENAD, nós ficamos com uma nota melhor da região, tá? Melhor que da Unopar, da Facnopar, acho que da Unopar Londrina também. Então, assim, a FAP não ficou ruim no último ENAD, uma espécie de ENEM, né? No curso de direito. Então, essa questão, tendo se recusado a cumprir ordem lícita de serviço, um empregado foi advertido por escrito pelo seu gerente. Ao receber a advertência escrita, recusou-se a assinar cópia do documento do empregador, sob a alegação de não concordar com seu conteúdo. Foi então demitido por justa causa, sob a imputação de ato de indisciplina. Nessa situação, infere-se que a resposta da questão era a letra E. Nós já estudamos, que lembram lá do poder disciplinar, né? O empregador ele tem vários poderes. Tem o poder diretivo, tem o poder disciplinar e o poder de controle. Né? O controle são as revistas, a jornada, né? O cartão de ponto. E aqui a gente está falando do poder disciplinar. O que acontece? O poder disciplinar, ele é educativo do trabalhador. Então, muitas vezes eu não posso aplicar diretamente a pena máxima, que é a justa causa. Nesse caso, a empresa errou ao demitir o empregado por justa causa, ou o empregado que se recusou a cumprir a ordem lícita, pois o gerente já o havia advertido. Então, veja, por causa de um mesmo fato, foram aplicadas duas penalidades, o que significa o bis in idem. É proibido no direito do trabalho, no direito da aplicação das penas, o no bis in idem. Né? Não pode aplicar de novo uma pena pelo mesmo fato. Ser advertido duas vezes, a pena tem que ser gradual. E a empresa já tinha dado advertência para ele. Então, não pode depois já aplicar a justa causa. Alguém ficou com dúvida nessa questão? Nós vamos estudar a justa causa detalhadamente mais para frente, tá? Que a gente vai estudar na hora de estudar as rescisões contratuais trabalhistas. Então, fiquem tranquilos. A relação objetiva, evidenciada pelos fatos, define a verdadeira relação jurídica estipulada pelos contratantes, ainda que prevista de forma diversa do documento firmado pelas partes, que é a verdade formal. Trata-se do princípio da primazia da realidade. Letra B. Cada questão dessa, tá, gente, valia 0,57,2. Quem acertasse as 14 teria 8, e cada questão dissertativa valia 1 ponto. Então, esse aqui, veja, o que quer dizer, né? Que a realidade se sobrepõe sobre a forma, princípio da primazia da realidade. A obrigação de pagar horas extras a todos que não sejam ocupantes de cargo de gestão. É um exemplo da aplicação do princípio da imperatividade e renunciabilidade. Correto? Porque é uma obrigação, aqueles que prestarem horas extras, a empresa tem que pagar, né? Hoje em dia, ela tem a opção também do banco de horas. Essa aqui, vejam bem, questão recente, para analista judiciário. Eu coloquei para vocês verem como não é difícil o concurso trabalhista, tá, gente? É um concurso filé, na verdade. Porque é um concurso que não vai cair todo um monte de áreas do direito, como a OAB, por exemplo, cai em 13 matérias.
né? Alguns concursos públicos, como o analista do TJ, também vai ter um monte de matérias. O concurso trabalhista só vai cair direito administrativo, direito constitucional, processo do trabalho, direito do trabalho. E aí cai o português, lógica, e pronto, uma redação lá que eles pedem para analista, né? Então, eu sempre falo que é um caminho menos tortuoso, né? Assim como a OAB prática do trabalho, é um caminho que não é das pedras, né? Um caminho mais fácil. Aqui também, no âmbito dos TRTs. Por exemplo, servidor é o mesmo salário do servidor da Justiça Federal e concurso para a Justiça Federal é pesadíssimo, né? Porque daí cai penal, tributário, processo tributário, é infinitamente mais difícil. E é o mesmo ordenado, se eu não me engano, hoje um analista judiciário inicia com 10 mil e uns quebrados, tá? Esse aqui era a letra D, né, de dado. 3 apenas. E cada assertiva dessa tinha um errinho, né? Nesse caso aqui dá um, exceto, né? Mesmo se possuírem cada um sua autonomia. Então, a gente tem que ter cuidado com essas questões objetivas, que essas palavrinhas são muito perigosas. Exceto, sempre. Para a configuração do grupo econômico, é necessário que haja identidade de sócios, independentemente da demonstração de interesses integrados. Independentemente, não. Bem como da demonstração do interesse integrado. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a ordem de preferência. Então, aqui é a dicção do artigo 11, aliás, artigo 10, né, da CLT. E, então, é letrinha da lei. Aqui, ó, o sócio responderá subsidiariamente, responderá solidariamente. Tem que tomar cuidado com essas duas palavrinhas, subsidiariamente e solidariamente, né? Porque ela é muito perigosa. Aqui é solidariamente, se ficar comprovada a fraude. No tocante ao trabalho do menor, empregado estudante menor de 18 terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares, sendo vedado seu fracionamento. Aqui, a remuneração do adolescente. Será vedado o trabalho do adolescente, sábado começou a partir dos 12. Dos 12, tá errado. Quem se lembra aqui da assertiva correta nessa 5? Guilherme? Eu marquei a letra E, professora. A formação técnico-profissional garantirá ao menor aprendiz acesso e frequência obrigatória ao ensino regular, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente e horário especial para o exercício das atividades. Aqui, deixa eu pegar a CLT para falar para vocês o artigo certinho. Letrinha da CLT também, né? Essa parte de menores, a partir lá do 424. Que fala do aprendiz.
Horário especial para exercício das atividades. A partir do 402. Formação técnica profissional. Só um minutinho. Ó, veja o 403. É proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14, né? Por isso que está errada a B. Ao menor não será permitido o trabalho em locais perigosos ou insalubres, em locais prejudiciais à sua moralidade, independentemente da autorização do juiz. Formação técnico-profissional. Alguém lembra o artigo aí para a gente já ir nele direto? Guilherme, você colocou o artigo? Não coloquei, vou procurar aqui, professor. Eu estou procurando aqui também. Só um minutinho. Formação garantirá ao aprendiz. É lá no aprendiz. Contrato de aprendizagem a partir do 424. Parágrafo 4º diz que a formação técnico-profissional será tarefa de complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho. Bom, vamos tentar ir pela eliminatória aqui. O empregado estudante menor de 18 terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares, sendo vedado o fracionamento. O fracionamento não é vedado. Considera-se menor a partir dos 12? Não, é a partir dos 14, a condição de aprendiz. A C. Ao menor não será permitido o trabalho nos locais e serviços perigosos ou insalubres, exceto quando houver autorização do responsável, mesmo havendo autorização. Não pode. A D. A remuneração que o adolescente receber pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos do seu trabalho desfigura o caráter educativo da aprendizagem, posto que o aspecto produtivo prevalecerá sobre as exigências pedagógicas. Errado. O contrário. O aspecto educativo se prepondera sobre o produtivo. Então, a D está errada. Eu não estou conseguindo achar o artigo específico, tá? Mas é a E mesmo. A formação técnico-profissional garantirá ao menor aprendiz acesso e frequência obrigatória ao ensino regular, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente e horário especial para o exercício das atividades. É a letra E mesmo, ok? Para a configuração da relação de emprego, não é necessário o recebimento de salário. Não, a gente viu que um dos traços da relação de emprego é a onerosidade. Se for trabalho voluntário, não é contrato de trabalho, não é relação de emprego. É necessária a existência de prestação de contas? Nem sempre. Não se tem que prestar contas. É preciso que o empregado seja uma pessoa física ou jurídica? Negativo. Jurídica, não. Então, por quê? Porque o artigo 2º da CLT e 3º fala em trabalho prestado por pessoa física. Muito embora, eu comentei já isso com vocês, muitas vezes a gente tem pessoas jurídicas
fraudulentamente, tá? Travestidas de uma pessoa física por trás, né? Não é necessária a exclusividade? Exatamente. Não é necessária a exclusividade para a prestação de serviços pelo empregado. Isso aqui, gente, despenca nos concursos trabalhistas, no exame de ordem. Se vocês forem resolver provas de exame de ordem trabalhista, lembrando, tá, que assim como penal, processo civil, caem muitas questões no exame de ordem de trabalho e processo de trabalho. Então, se eu fosse estudar para o exame de ordem hoje, eu pegaria dessas 13 matérias, resolveria provas. O Gustavo, tá, que passou, ele passou resolvendo provas e sempre resolvendo as matérias que caem mais. E trabalho e processo de trabalho é uma delas, que são, salvo engano, 10 questões. Tá? Assim como são 10 de civil, processo civil, penal, processo penal. E tem questões que caem só duas, tipo ECA, tá? ECA cai só duas, Código do Consumidor, né? Essa TRT 15, quanto à terceirização. Então, a terceirização, essa é a letra B, né? O empregado que for demitido não poderá prestar serviço para essa mesma empresa na qualidade de empregado ou prestador de serviço antes do decurso do prazo de 18 meses. Então, esse prazo está naquela lei 13.419 de 2017, que foi o prenúncio, o princípio da reforma trabalhista. A gente já comentou isso em aulas pretéritas. Esse prazo de 18 meses, para vocês terem uma ideia, foi cobrado no exame de ordem já foi cobrado em TRT, tá? Então, assim, isso é importante, por isso é importante ler a letra da lei, tá, queridos? Se vocês estiverem estudando para qualquer concurso ou mesmo para exame de ordem, eu sempre recomendo aos alunos fazer um quadro, tá? Segunda, eu vou estudar penal, processo penal. Terça, trabalho, processo trabalho. Quarta, constitucional. Vocês fazerem um quadro e seguir esse quadro. Lembrando de que dentro desse horário que você vai dispor, seja 1 hora, 2, né? Conforme, claro, muita gente trabalha, conforme dê, vocês destaquem pelo menos 1 hora para leitura de lei seca. Porque a lei seca cai em todos os concursos que vocês forem prestar, vai cair exigência de letra da lei, né? Pegarem um edital de concurso e seguirem, certo? A empresa farmacêutica W possui um regulamento interno, determinando os procedimentos que não devem ser praticados pelos seus empregados no ambiente de trabalho. Neste regulamento interno consta a proibição de usar roupas escuras, em razão da higiene necessária para o ramo da atividade, geralmente a área da saúde, né? Tem essa exigência de usar o branco. Assim, os seus empregados devem utilizar uniformes brancos. Vânia, empregada da empresa, descumpriu o regulamento, comparecendo ao serviço com calça preta e blusa marrom. Devidamente advertida, Vânia voltou a comparecer ao serviço com a calça preta. E também aparente. Aí, ó, vejam, o empregador aplicou outra pena. Foi seguindo a graduação das penas. Foi suspensa. Vânia compareceu com uma blusa vermelha, porém visível. Neste caso, Vânia poderá ser dispensada por justa causa, em razão da prática de indisciplina, tá? A gente vai estudar isso ainda, que é injusta causa, mas aqui tem a ver com os poderes do empregador. Eu lembro de ter falado a vocês, quando for norma geral da empresa, proibição de fumar, proibição de ir com roupa, né, diferente do uniforme,
Isso é chamado código de conduta da empresa, né? Proibição de uso do celular, proibição de acessar a internet. Isso é um código de conduta. Se é um código de conduta, o que Vânia incorreu? Na indisciplina. Se é uma norma que vem do seu superior, então essa seria uma insubordinação, tá? Vamos supor, o chefe determinou que ela faça relatórios toda segunda-feira e ela não faz. Aí seria uma insubordinação, quando você recusa cumprir ordens do seu chefe. E indisciplina são normas de caráter geral da empresa. OAB 2018. Carlos, professor de Educação Física e fisioterapeuta, trabalhou para a Academia Boa Forma, que assinou sua carteira. Cumpria a jornada de segunda a sexta. Vejam, gente, como são as questõezinhas da OAB. Todas têm um problema. O que mais cansa no exame de ordem para vocês são 100 questões com problemas. Não são questões como essa aqui, né? Essa aqui, facinha, para a configuração da relação de emprego. São todas questões contendo um problema jurídico. Por isso que é importante vocês aprenderem a pensar por problemas. E nesse caso aqui, o Carlos, ele trabalhava, nessa clínica, nessa academia. Eles colocam um horário que não tem muito a ver, né? Na verdade, ele tinha uma outra jornada onde ele ministrava, onde ele fazia atendimentos fisioterápicos previamente marcados pelos alunos da academia. Então, veja, ele atendia na academia de 7 às 16 e depois ele tinha um outro horário onde ele atendia por essa sociedade, Siga em Boa Forma Limitada, do mesmo grupo. Eles queriam, na verdade, que vocês soubessem as súmulas do TST. E essa súmula é a súmula 205, tá? O caso não gera existência de mais de um contrato de trabalho. Por quê? Porque quando você presta serviços para o mesmo grupo, e a gente já falou sobre isso, é como se fosse um empregador único. O TST, ele aboliu a figura de dois empregadores quando é grupo, tá? Ele adota o entendimento com o cancelamento da súmula 205 da figura do empregador único. Não existem dois contratos. Seria como se fosse um só. Porque se eu, Renata, tá? Trabalho para Pitágoras e para a Unopar, eu estou, na verdade, trabalhando para um empregador que é a Croton. É a figura do empregador único, não gerando dois contratos de trabalho. Essa aqui, olha, outro probleminha grande da OAB. Vejam, e muitas vezes a resposta nem, assim, muitas coisas que eles colocam aqui nem tem a ver tanto, tá, com a resposta. Não precisaria contar tanta coisa. Paula trabalha na residência de Silvia 3 vezes por semana como passadeira. Ó, por aqui você já respondeu. Não precisaria do resto. Se é 3 vezes por semana, a Paula é doméstica. Letra D. Então, esse é um macete que eu sempre falo para estudar para exame de ordem. Muitas vezes você não precisa ficar se desgastando, lendo todo o problema, tentando interpretar, né? Porque essa questão, por exemplo, você já mataria no começo, ok? Essa outra, em determinada localidade, existe a seguinte situação.
A convenção coletiva da categoria de 2018-19 prevê o pagamento de 70% a título de horas extras. Ocorre que a sociedade empresária aberta havia assinado um acordo coletivo para o mesmo período, porém alguns dias antes, prevendo o pagamento das horas extras com 60%. De acordo com a CLT, assinale a opção que indica o que deve prevalecer. Então, veja, antes da reforma trabalhista, nós aplicaríamos o princípio da norma mais favorável, que é um desmembramento do princípio da proteção. Lembra quando eu falei? Quando a gente tem várias regras trabalhistas, prevalece a mais vantajosa. Porém, com a reforma, eles mitigaram um pouco esse princípio com essa disposição do artigo 620 da CLT, no sentido de que prevalecerá norma de acordo sobre norma de convenção coletiva. Tá? Então, valerá o adicional de 60%, que prevalece sobre a convenção. Mais para frente, em direito coletivo do trabalho, nós estudaremos qual a diferença entre uma convenção coletiva, que ela é firmada entre dois sindicatos, na sua database do ano, né? Então, todas as categorias pertencem a um sindicato que tem as suas normas editadas todo ano, né? Uma vez por ano, que isso se chama database. Já o acordo coletivo, a empresa procura o sindicato dos empregados para fazer um acordo específico para a sua realidade. O que o legislador reformista fez a partir de 2017? Havendo esse acordo de uma empresa X, exemplo, Mufato, procura o sindicato dos trabalhadores no comércio, para fazer um acordo ali de que eles vão trabalhar até as 24 horas. Né? Um exemplo. Então, esse acordo prevalece sobre a convenção coletiva firmada entre o sindicato do comércio varejista de Apucarana e sindicatos trabalhadores. Tá? Por quê? Porque o acordo coletivo ele é mais específico sobre a realidade de cada empresa. Ele é firmado entre a empresa e o sindicato dos trabalhadores, e não uma regra geral de toda aquela categoria enorme de 3.000 trabalhadores, que seja. Certo? A 12. Sobre a contratação do autônomo, reza a nova CLT. Essa aqui eu que formulei. Tá? Regra do 442. É lista, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado. E o teletrabalho? Letra B, C e D. Letra E. Alguém tem alguma dúvida nessa do teletrabalho? E essa 14 que estava ridícula de fácil, né?